No episódio anterior, nosso garoto voltou para casa e garantiu que sua família fosse escoltada em segurança até o distrito militar. Mas, quando tudo parecia finalmente se acalmar, uma organização misteriosa chamada Sociedade do Demônio Sombrio decidiu que seria uma ótima ideia se unir a Lian Sun para tentar assassiná-lo. Só que, como sempre, nosso amado, lindo, cheiroso e gostoso Lucian está um passo à frente. O plano dele era simples: atrair todos para fora das sombras e eliminá-los um por um. Enquanto isso, ele até preparou um fluido de fé de nível 8 para desbloquear mais células imortais. E agora, continuamos a história. Lucian abre lentamente os olhos. Ao lado dele, uma jovem oficial tentando manter a postura, mas é evidente que está tensa. Ele sorri casualmente, dizendo que não há motivos para nervosismo, afinal, eles têm tempo de sobra. Ela sente de leve, mas lembra das ordens que recebeu. Aquele jovem é extremamente poderoso, um general de alto escalão. Ela deve seguir suas instruções sem fazer perguntas. Mas qual exatamente é a missão? Ao redor só estão ela, Lucian, alguns soldados e oficiais do trem. O vagão está silencioso. Lucian parece completamente relaxado, tomando chá e mexendo no celular. Aquilo quase a fez pensar que seus superiores exageraram. Até que ela sente um perigo se aproximando. Uma aura intensa e esmagadora vindo diretamente em direção ao trem. Ela se vira rapidamente para avisar Lucian que todos precisavam evacuar o vagão, mas ele já não está mais ali. No instante seguinte, ele está do lado de fora do trem em movimento. E então, ele simplesmente desfere um soco. Lucian soltou uma leve risada, comentando que o inimigo demorou demais. Com um único golpe, tudo se despedaça. A garota encara a cena em choque, como se tivesse acabado de assistir um filme de ficção científica. Antes que consiga processar o que aconteceu, Lucian diz para ela esperar ali. Ele tem algo para resolver e já volta. A garota abre a janela, querendo lembrar a Lucian que eles estão em um trem-bala a mais de 200 km por hora. O vento bagunçava seus cabelos, mas ela nem liga, porque, espera, ele acabou de voar. Mais adiante, suspenso no ar, Lucian encara um homem apunhando casualmente um poste de energia ao lado dos trilhos. A aura daquele homem é interessante. O homem também percebe Lucian, claramente impressionado por suas habilidades de voar e pela energia psíquica esmagadora. Com um sorriso, ele até faz uma pequena reverência. Lucian pergunta se ele está sozinho. O homem apenas ri, revelando pinces no rosto e na orelha empolgado. Em vez de responder, provoca. Aquilo que Lucian viu foi só uma amostra de seu poder. Ele achou que um golpe bastaria, mas foi surpreendido. Seu corpo começa a tremer levemente. Talvez adrenalina, talvez hesitação. Ele se apresenta como o nono demônio da Sociedade do Demônio Sombrio. Seu nome é Paimon. Com um sorriso distorcido, diz que já lidou com milhares como Lucian antes, jovens corajosos, mas frágeis como lâmina de gramas recém-nascidas, fáceis de quebrar. Lucian olhou para o relógio, 1 minuto e 20 segundos, e comentou que o discurso de despedida já está longo demais. Paimon não esperava essa resposta. Ele leva a mão ao bolso, murmurando que não dará tempo para últimas palavras, mas antes que terminasse a frase, Lucian já estava na frente dele, a mão descendo como uma lâmina. O corpo de Paimon se divide ao meio, instantaneamente. Lucian sacode o sangue da mão, indiferente, com 7 células imortais, técnica da espada do quarto reino e diversas vontades marciais. Se ele precisasse de várias rodadas para vencer alguém assim, não seria o protagonista, certo? Mas uma coisa chama sua atenção. Ele disse que era um nono demônio? Lucian expande sua energia psíquica, vasculhando os arredores. Há outros membros da Sociedade do Demônio Sombrio na cidade, mas ainda estão distantes. Em vez de persegui-los, ele decide esperar. Com seu poder já ultrapassando os limites das artes marciais comuns, quase transformando suas habilidades em conto de fadas, não há presa. Ele alcança o trem-bala com facilidade. Ao entrar, a oficial suspira aliviada. Seus olhos estão marejados. Ela realmente achou que aquela missão de escolta estava condenada. Lucian se senta novamente e pensa: de Bairré até a capital são mais de 8.000 quilômetros. Ou seja, ele já deu oportunidade demais para Lian Sun. A oficial ainda estava incrédula. Ele alcançou o trem a mais de 200 km por hora e ela tem quase certeza de que viu Lucian voar. Lucian chama seu nome, tirando todos os pensamentos. Ela se endireita instantaneamente. Ele dá um leve tapinha em seu ombro e diz que precisa resolver algo rápido, mas já voltava. Pede que envie uma localização ao comandante militar e que faça um desvio. Ela obedece curiosa. E agora, qual seria a próxima ordem? Ele pensa por um momento e responde que não há próxima ordem.
ordem. Ela deve apenas relaxar. Se ele precisar de algo, ele iria avisar. Ela pisca surpresa. O tom dele é tão casual, fazia lembrar o pai dela antigamente, dizendo para esperar ali enquanto ia à loja comprar algo. Será que ele sempre voltava? A cena então muda. Em outro lugar, um homem olhando um grande telão percebe que o sinal de vida de Paimon desapareceu. A mulher atrás dele se levanta em choque. A situação saiu do controle. Ela corre para reportar os superiores, ordenando que continue reportando. Em pânico, liga urgentemente para alguém e informa que Paimon estava morto. Eles não sabem o que aconteceu, mas o alvo é muito mais perigoso do que imaginavam. Do outro lado da linha, uma risada suave. A voz dizia para não compará-los a Paimon. E relembra que Paimon já havia causado alvoroço anos atrás. Provavelmente estavam sendo monitorados desde o momento em que ele colocou os pés no país. A voz do outro lado da linha prometeu calmamente. Antes do nascer do sol, eles voltariam com a cabeça do alvo. A ligação terminou, mas a mulher não conseguia se acalmar. Ela encara a ficha de procurado de Lucian e um arrepio percorre sua espinha só de olhar para a foto. Ele deveria ser apenas um prodígio marcial de 20 anos. Mas será que é só isso? Eles deveriam estar caçando ele. Então por que parecia que eram eles os caçados? Enquanto isso, no distrito militar próximo, um oficial diante do computador se levanta bruscamente, chamando a atenção de todos no centro de comando. Acabaram de receber uma missão nível SSS e é grande. Ordens imediatas. 2 equipes de forças especiais devem se colocar para um ponto específico. Batalhões pesados 5, 7 e 8 em prontidão. Um oficial então pergunta: "Ei, que tipo de missão exige esse nível de poder de fogo?" A resposta vem grave: grupo terrorista da Nação Leão, chamada de Sociedade Demônio Sombrio. O clima muda instantaneamente. Um dos oficiais fica pálido. Ele já enfrentou esse grupo antes, 3 anos atrás, quando atacaram o Distrito Militar do Sul. Na época, foram enviados 50 artistas marciais de elite, dezenas de grão-mestres, 5 grandes grão-mestres de 8º nível. Mesmo assim, Paimon escapou. Deixou um rastro de destruição imenso. Esses caras não são humanos, são todos monstros. Pouco tempo depois, as tropas chegaram ao local. À primeira vista, pareceu 2 corpos no chão, mas não, é apenas um, dividido brutalmente ao meio, como se uma lâmina invisível tentasse cortar o ar com força aterrorizante. Os oficiais se aproximaram e reconheceram o cadáver instantaneamente. Um grande grão-mestre, e não qualquer um dos mais fortes. Ver alguém desse nível morrer assim é assustador. Se isso voasse para o público, seria um choque nacional. Observando melhor, perceberam algo estranho. Nenhum traço de dor, nenhum traço de medo. Ele morreu tão rápido que nem percebeu. E então, um dos oficiais identifica a marca nas costas. O outro confirma: sim, é Paimon. Um silêncio absoluto toma conta daquele local, a ponto do bater de asa dos pássaros serem escutados. Se alguém foi capaz de matar Paimon com um único golpe, então por que foram chamados ali? A conclusão é inevitável. Eles vieram apenas para limpar a cena. No quartel-general, o general recebe o relatório. Ele solta uma gargalhada. Se Lucian quase matá-lo, provavelmente bastaria um único golpe. Mas há orgulho em seus olhos. Finalmente, o exército está prestes a produzir um verdadeiro artista marcial de nível supremo. Enquanto isso, Lucian está sobre os trilhos, testando sua nova habilidade, Projeção da Vontade. É ainda mais poderoso do que ele imaginava. Imitar a vontade de outra pessoa seria útil, mas projetar a própria vontade? Isso é bem interessante. Usando sua força psíquica colossal, ele cria uma projeção de si mesmo, uma cópia, capaz de atravessar obstáculos, voar, entrar no subsolo, passar por paredes e retornar instantaneamente ao seu corpo original. A única limitação, seu corpo real precisa permanecer parado. Mas isso não é apenas uma técnica, é praticamente um milagre marcial. E com isso, ele poderia assassinar Lian Su de forma discreta, sem deixar rastros. Mesmo que descobrissem, não importaria. Lian Su já cruzou a linha. Suas ações, sua ligação com a sociedade do demônio sombrio, mesmo sendo a esposa de um santo marcial, há limites. O status de Lucian subiu muito além do que era antes. Até o próprio santo marcial precisaria pensar 2 vezes antes de enfrentá-lo. Nos últimos dias, Lucian analisou repetidamente as informações de Lian Su no Reino do Sonho. A conclusão, a morte dela não causaria grandes impactos. Na verdade, provavelmente, até testaria a paciência do próprio santo marcial. Matar alguém é fácil. O difícil é lidar com as redes de influência. Mas Lucian já decidiu. E então, as presas finalmente apareceram. Ele ativa sua energia psíquica. 2 figuras surgem na outra ponta do túnel. Hora perfeita para testar sua projeção da vontade. Do outro lado, um homem olha o relógio. O trem do alvo deve passar a qualquer momento. A mulher ao lado dele está impaciente. Quer acabar logo com isso.
isso, mas então eles sentem uma presença atrás deles. Eles saltam para a frente. Uma energia estranha irradia. Seus corpos se transformam em bestas. E quando olham para cima, veem uma figura dourada flutuando no ar. O homem se pergunta: Um avatar de um santo marcial? a mulher nega. Não. Existe apenas 3 santos marciais ali, e nenhum deles se parece com aquilo. Então, o que é essa figura dourada? A projeção da vontade de Lucian ergue a mão e lentamente abaixa. Uma força esmagadora desaba sobre os dois. Eles são forçados a se ajoelharem. O homem então grita, exigindo saber quem ele é. A voz de Lucian ecoa, profunda e dominante. Como ousa demonstrar desrespeito diante de mim? Ajoelhem-se! A pressão aumenta. Suas cabeças são esmagadas contra o chão, mas Lucian já está entediado. Hora de acabar com isso. Eles tentam escapar, desviam por pouco. A aura dourada intensifica. Chamarei o imortal para esmagá-los. Onde estão? Os dois trocam olhares confusos. Isso é uma pegadinha? Então, a mulher se lembra de um termo de uma lenda antiga. Um ser protetor da terra. O homem encara a figura dourada novamente. Não pode ser. Eles já estão enfrentando um deus das lendas? E naquele túnel escuro, ajoelhados diante daquela figura dourada, os dois assassinos finalmente entenderam. Eles não estavam caçando ninguém. Eles eram as presas. A pressão esmagava seus ossos. A aura divina fazia o ar tremer. E pela primeira vez, o medo verdadeiro apareceu em seus olhos. Não era um santo marcial. Não era um avatar. Era algo pior. Era a vontade de Lucian materializada. O poder que já ultrapassou os limites das artes marciais comuns. Um poder que transformava o impossível em rotina. Enquanto isso, a sociedade do demônio sombrio ainda acreditava que estava no controle. Ainda achava que poderia arrancar a cabeça do alvo antes mesmo do amanhecer. Mal sabiam eles que antes do sol nascer, seria a organização inteira que começaria a desaparecer. Um por um, sem aviso, sem piedade, sem chances de rendição. Lucian já não está apenas reagindo, ele está limpando o tabuleiro. E se até um grande grão-mestre de 8º nível foi partido ao meio como papel, o que resta para o resto deles? No próximo episódio, a sociedade do demônio sombrio vai descobrir que provocar um verdadeiro monstro tem consequências. E Lian Su, talvez ela ainda não saiba, mas sua contagem regressiva já começou. Porque quando o caçador decide agir, não existe lugar no mundo grande o suficiente para se esconder. Continua no próximo capítulo.